Constituição americana trata a liberdade de expressão quase que de forma absoluta. Lá nos Estados Unidos, a liberdade de expressão ela não sem razão. A gente observa, às vezes, discursos de ódio e, para o direito americano, isso é lícito, coisa que no nosso direito não é albergado, né? A liberdade de expressão aqui, quando ela passa de determinados limites, como, por exemplo, o hate speech, fighting words, que são palavras de incitação à violência, isso aqui não é autorizado dentro da proteção da liberdade de expressão. Pois bem, mas e na Europa, em relação à proteção de dados? A Europa já vinha discutindo isso, a questão dos dados pessoais, da proteção dos dados e também do esquecimento, por que não, há muito tempo. E em 1995, a União Europeia editou a Diretiva de Proteção de Dados, que foi um grande avanço. Citando aqui um outro autor também que eu gosto bastante, Artemi Balo, ele falou que a diretiva determina, né, e ele sustenta, né, que a rapidez da evolução tecnológica e da globalização plantam enormes desafios, especialmente vinculados aos riscos para a proteção da intimidade dos dados pessoais provocados por atividades online. Então, assim, o que vinha sendo questionado na Europa era sobre esse desafio de equacionar desenvolvimento tecnológico e proteção de dados. Por quê? Existe uma discussão ética, jurídica, muito grande sobre os limites e o que pode ser feito com esses nossos dados pessoais. Discriminação, uso de dados sensíveis, discriminação genética, por exemplo, seleções de emprego com base em um uso indevido de dados pessoais, até mesmo seleção em concurso público, se o Estado ele tiver ali acesso a determinadas informações que ele não queira aquela pessoa no quadro de servidores públicos, porque aquela pessoa tem uma doença, uma predisposição a uma doença genética tal que pode levá-lo a uma incapacidade muito cedo, e aquilo vai gerar um custo previdenciário para o Estado ou para uma empresa, enfim. Aqui a gente poderia discutir sobre vários preceitos éticos, consequências éticas decorrentes de um uso indevido de dados, que faz com que haja essa grande preocupação hoje no mundo em relação à proteção e, por que não, ao esquecimento de determinados dados, que nada mais é do que um bloqueio ou a eliminação desses dados. E eu vou tratar um pouquinho mais para frente o que seria esse bloqueio de dados, o que seria essa eliminação de dados. Essa diretiva de 1995, ela foi revogada, na verdade. A Comissão Europeia e o Conselho da União Europeia substituíram a Diretiva 95 pelo Regulamento Geral de Proteção de Dados, aprovado em 25 de maio de 2018. Veja que a RGPD, vocês vão ouvir muito falar disso, a RGPD. A RGPD é o Regulamento Europeu. A LGPD é a nossa Lei Geral de Proteção de Dados. A nossa lei foi feita basicamente reproduzindo muitos preceitos da RGPD europeia. E a RGPD prevê, sim, o direito a esquecimento para o titular dos dados pessoais, que poderá exigir do responsável pelo tratamento dos dados, e o termo correto aqui, né, é tratamento de dados pessoais, a eliminação ou bloqueio. E essa eliminação, esse bloqueio tem que ser feita sem demora. Sem demora. E quais são os requisitos que a RGPD prevê e que a LGPD, de certa forma, também prevê? Quando os dados pessoais não forem mais necessários em relação aos fins para os quais foram coletados ou processados, então você pode pedir ali o bloqueio ou a eliminação. Quando o titular dos dados retirar o consentimento em que o tratamento se baseia e não houver outro fundamento jurídico para o tratamento, ou seja, para tratar os seus dados pessoais você tem que consentir. Claro que a lei traz exceções. Então, se você não consentiu e não está dentro das exceções, os seus dados devem ser eliminados ou bloqueados, de acordo com o seu direito de optar, opt-out. Outro requisito que você pode pedir também a eliminação ou esquecimento dos seus dados de um determinado tratamento. Se o titular dos dados se opuser ao tratamento e não existirem motivos legítimos imperiosos ao tratamento.
Outro motivo, os dados pessoais forem processados ilegalmente, os dados pessoais devem ser apagados para cumprimento de uma obrigação legal da legislação da União Europeia. Enfim, alguns requisitos aqui, eu vou avançar um pouquinho, depois eu peço que vocês leiam o artigo 17 da RGPD. Tem traduzido na internet, só colocar lá, Regulamento Geral de Proteção de Dados, dá uma olhadinha no artigo 17, você vai ver as hipóteses que autorizam, portanto, esse pedido de eliminação ou bloqueio de dados, que nada mais é do que uma forma de esquecimento. Então, seguindo aqui, o esquecimento e a era digital. A gente sabe que na era digital é possível o armazenamento quase que ilimitado de informações. As grandes empresas, as grandes corporações hoje, as mais valiosas no mercado financeiro, são empresas que têm como core business, né, como seu negócio principal, o tratamento de dados pessoais. E aí estamos diante da Google, Facebook, Alibaba, Amazon. O produto deles é o tratamento dos nossos dados, o que nós consumimos. E lembrando que a internet, a interface comunicativa da internet, ela inicialmente foi criada para que o usuário pudesse acessar informações. Eu quero informação, chego ali, consulto e busco a informação. Era chamada internet 1.0. Evoluímos, até rapidamente, muito rapidamente. Em poucos anos passamos para a internet 2.0, chamada Web 2.0. E que o usuário, ele deixa de ser um mero passivo da internet para ser o protagonista da internet. Então ele passa a alimentar a internet e com ela interagir. E essa alimentação, ela se retroalimenta. E aí surgem as redes sociais, surgem os blogs e todas as formas de interação em que os aplicativos de geolocalização que nós alimentamos. E com base nesses tratamentos de dados, existe aí um mercado bilionário que circula por trás. Estamos avançando ainda mais. Agora já estamos avançando, estamos na chamada internet 3.0, internet semântica, em que chama-se de internet das coisas. Ou seja, o objetivo é conectar itens usados no nosso dia a dia à rede mundial de computadores, então eletrodomésticos, meios de transporte, nossas roupas, nossos dispositivos, nossos smartphones, computadores. E com base nisso, naturalmente, todos os operadores de tratamento de dados, eles criam o nosso perfil de usuário, a nossa identidade digital. Então a gente tem uma identidade digital que às vezes pode ser diferente da sua identidade pessoal, porque se você quiser, inclusive, criar uma identidade diferente, um avatar, você pode. Mas ali, para a sua circulação dos dados, você tem a sua identidade digital. E com base nisso, ele lhe oferece serviços de consumo. Mas estamos evoluindo ainda mais. E muito em breve estaremos já usando a chamada internet ou Web 4.0, que nada mais é do que a inteligência artificial, em que a inteligência do computador vai substituir a inteligência humana. Ou seja, a nossa vontade, a nossa autonomia privada, ela vai ser substituída pela autonomia da inteligência artificial. Tem um livro muito interessante, deixa eu ver se eu acho ele aqui, que é de Yuval Noah Harari, Homo Deus e Homo Sapiens. No Homo Deus já é o segundo volume, né? O segmento do Homo Sapiens. Ele fala que muito em breve, quando formos tomar algumas decisões importantes na nossa vida, por exemplo, começar um namoro ou um relacionamento, você vai chegar para o Google, vai dizer: Google, eu gostaria de me relacionar com essa pessoa aqui. Qual é a chance desse relacionamento dar certo? O Google vai olhar e falar: de acordo com os traços característicos dessa pessoa, ela gosta de X, ela acessa tais e tais sites, consome tal e tal coisa, você gosta disso, blá, blá, blá. Cruzando esses dados pessoais de vocês dois, a chance de dar certo é menos 20. Ou então a chance de dar certo é 100%. E aí a pessoa vai falar: obrigado, Google, então agora eu vou namorar com ela, eu vou casar, porque você já me deu aqui a projeção de sucesso desse meu relacionamento. E com base nisso, as decisões vão ser tomadas. Usando um pouquinho aqui de Anderson Schreiber, que é um autor que eu gosto bastante, também foi um marco teórico que eu usei na minha pesquisa, ele afirma que a internet não esquece. Então, ao contrário de jornais e revistas,
cujas antigas edições se perdiam no tempo, sujeitas inclusive ao desgaste, né, do suporte físico, as informações que estão na rede permanecem por tempo indefinido, fica lá, não vai